caminho, meu caminho. Amém? Graças a Deus. Essa canção bonita é Cidadão do Infinito, é do CD do Padre Zezinho, os melhores momentos, né, umas lindas músicas. Entendeu? Lá nesse CD tem que uma criança me falou, entendeu? Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré, Maria me cativou. Também Mãe de Sá Morena, o que mais? Tem uma música lá que eu gosto muito, aquela que fala assim, a Ouro, Incenso e Mirra, os três que chegam lá do Oriente para ver o rei que acaba de nascer. Coisa linda, né? Evangelho segundo escreveu São Mateus. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. E eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, pode curar-me? Jesus estendeu a mão, tocou e disse, eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse, vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Palavra da salvação. A cura do leproso chamou a atenção fortíssima dos fariseus. Porque até naquele exato momento, você tinha conhecimento, não tinha conhecimento de que alguém pudesse curar um leproso. A lepra era uma doença de infecção fortíssima no arraial de Israel. E quando você lê lá no livro do Pentateuco de Moisés, você observa que Deus, a lepra era uma doença tão terrível que era proibido pela lei de Moisés, pela lei que foi dada pelo Senhor, do leproso conviver junto das pessoas sem problemas, das pessoas normais. E foi orientado que eles fizessem uma cidade chamada Cidade do Refúgio. Então, qualquer das tribos de Israel, qualquer uma das pessoas que contraísse a lepra, eles não poderiam conviver junto com os demais. Eles tinham que ir para um local chamado Cidade dos Refúgios. E tão terrível que era essa doença. A lepra na Bíblia, ela é retratada, ela é símbolo dos nossos pecados. Existe uma simbologia muito grande dessa doença lepra com o pecado que existe em nós, com a nossa natureza pecaminosa. A Santa Bíblia é muito clara quando fala da nossa natureza. Paulo, o apóstolo, que tinha bastante conhecimento do Pentateuco de Moisés, das Escrituras Sagradas, mas quando ele se converteu ao Evangelho, ele ensinou para a igreja, começando da igreja de Roma, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo conhecia bem os preceitos de Moisés. E ele sabia que lá no Antigo Testamento, Deus, ele abominava a transgressão do homem, ao ponto até de levá-lo a sacrificar o cordeiro. Os cordeiros animais eram sacrificados para expiar o pecado das pessoas, dos filhos de Israel. Eles tinham que fazer a oferenda de um cordeiro, e aquele cordeiro prefigurava o quê? Jesus Cristo, né, pessoal? O sacerdote imolava o cordeiro, o animal, e aquele sangue, segundo nós temos a informação pela Bíblia, pela palavra de Deus, cobria o pecado da pessoa. É interessante que esse sacrifício, pela expiação do pecado de Israel, das pessoas, era uma cerimônia tão valiosa, de tão significação, eu acredito, eu creio,
que chamava a atenção de Deus. Aquele sacrifício que nós conhecemos como holocausto. Holocausto quer dizer sacrifício. O sacerdote, ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, lá na tenda da congregação, a tenda que Deus havia mandado Moisés fazer, né? E quando ele entrava lá na tenda da congregação, esse lugar chamado Santo dos Santos, que ele ia ali interceder pela nação de Israel, porque a palavra sacerdote, pessoal, sacerdote quer dizer aquele que fala a Deus em nome do povo. E aquele que fala ao povo em nome de Deus. Isso é muito importante você guardar isso aí, viu? A figura do sacerdote, quando você lê lá no Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, a instituição das tarefas do tabernáculo, do ofício do sacerdote. Então, o sacerdote é aquele que intercedia pelo povo. Ele estava ali como sombra do sumo sacerdote, é claro, como sombra daquele que haveria de agir com um sacrifício perfeito, eficaz e eterno, como foi feito por nosso Senhor, Jesus Cristo. E quando ele entrava lá, no lugar chamado Santo dos Santos, um lugar que ninguém podia entrar ali. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, nem o rei de Israel, nem os profetas, né? Porque Israel ele era dirigido por Deus através do o que nós conhecemos como governo teocrático. Porque Deus queria que fosse assim o tempo inteiro, que Israel fosse dirigido por ele, o tempo integral, permanente e eterno. Governo teocrático. Através dos legisladores, através do sacerdote, através dos escribas, através dos profetas. Mas o Israel, ele quis imitar as nações pagãs, né? Queria um rei. E você pode perceber, aqueles que leem a Bíblia, como vocês já leram, a parte, né, do qual estamos nos referindo, Israel se deu mal. Mas o rei Saul, né, foi aquele antes de Davi, vacilou. Depois Davi também foi um... Você vai observando que a grande parte dos reinos de Israel, foi um fracasso um em cima do outro. Porque essa não era a vontade de Deus. Deus queria dirigir a nação de Israel. E a primeira ministração que Deus manifestou foi através do sacerdócio levítico, através de Arão, irmão de Moisés. Entendeu? Mas o sacrifício, a entrada no lugar santo dos santos para interceder pela nação, era uma coisa tão importante, tão interessante, importante, de grande responsabilidade, que o sacerdote, para poder entrar lá no Santo dos Santos, ele primeiro teria que se lavar na pia de cobre. Ele tinha que se lavar primeiro na pia de cobre, se purificar. E quando ele entrava com uma corda amarrada nos efodes, nas suas vestes sacerdotais. Por quê? Porque se porventura o sacerdote, lá dentro do Santo dos Santos, da Santíssima, ele morresse, ninguém poderia entrar lá para tirar o cadáver. O cadáver do sacerdote. Ninguém, nem o rei de Israel, nem o profeta, nem o sacerdote, nem o escriba, nem o magistrado, nem o chefe das tribos. O mais alto escalão de Israel não podia entrar lá. Porque ali estava a presença de Deus. Então não era qualquer um que poderia entrar. Agora é interessante que nós, olhando o quadro que Paulo apresenta, o caráter nosso, o caráter do homem, não? A natureza humana, Paulo lhe mostra, né, no livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ele diz assim, que Deus encerrou todos debaixo da transgressão. Ele fala muito sobre a lei, né? A lei de Moisés que acusa o homem, né? Que o homem não pode ser justificado através da lei. Paulo explica isso quando aqui no capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Também aqui no capítulo 8, versículo 1, de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Gente, Deus olhou dos céus à terra e viu o homem afastado dele. Havia algo que separava o homem de Deus, que é as transgressões. Vamos aqui para Isaías capítulo 59. Capítulo 59 do livro do profeta Isaías, versículo 1. Não, é a mão do Senhor que é incapaz de salvar. Nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir, é uma interrogação. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Porque as vossas mãos estão manchadas de sangue, vossos dedos de crimes, vossos lábios proferem mentira. Aqui é um direcionamento de Deus, abrangendo tanto Israel quanto os pagãos. O versículo 3 já é um direcionamento a Israel, no momento que Israel estava afastado de Deus. Né? Porque esse profeta Isaías, ele chama muita atenção do povo de Israel, que estava afastado de Deus nas suas transgressões. E Deus olhou então que não havia nenhum remédio para curar os nossos pecados. Nenhum remédio ele encontrou aqui na terra, na sua própria natureza, na sua própria criação, para que nós pudéssemos usar para curar os nossos pecados. Não. E para que, então, chegasse a plenitude do tempo, quer dizer plenitude, pessoal? A palavra plenitude quer dizer totalidade. Essa palavra tem um significado muito importante na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Totalidade. Entendeu? Essa palavra totalidade, ela está vinculada ao kairos. Kairos, que é um termo no grego. Kairos quer dizer o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Entendeu? Claro que jamais a nossa mente vai entender o tempo de Deus. Não. Apenas para nós termos a ideia. O kairos é o tempo de Deus. Então, no tempo de Deus determinado, no ponto certo, ele enviou seu filho Jesus. Uma coisa bonita aconteceu lá quando ele estava lá no Calvário, quando ele estava lá na cruz. Né? O sangue dele foi derramado. O sangue de Jesus. Aí está a nossa vitória, pessoal. Porque foi o sangue do Filho de Deus, esse sangue que foi derramado, foi este sangue que proporcionou a nós e que foi oferecido ao Pai e recebido por Ele como propiciação dos nossos pecados. O sangue de Jesus. E é este sangue que cura a lepra mais terrível que existe no homem, que é o pecado. O que é o pecado? Existe uma seita no Brasil chamada, nós já falamos aqui sobre as seitas, né? E tem uma seita aí, a Chechonoye. Eles dizem que não existe pecado. Né? Taniguchi Masaharu,
cara que dogmatizou a seita da Sheikh Shanoyer, eles dizem que não existe pecado. Entendeu? Mas será que o Taniguchi Masaharu está certo quando ele diz que pecado não existe? Como outras pessoas já estão dizendo por aí também que pecado não existe? Vamos para a Bíblia, pessoal. Vamos para a Bíblia. Vamos voltar aqui para Romanos. Paulo diz aqui no livro de Romanos, Paulo ele era um homem inteligente, um homem versado na lei de Moisés, que havia aprendido nos pés de Gamaliel, um homem que tinha um conhecimento florido das Escrituras Sagradas, um poliglota, linguístico. A Bíblia não nos informa assim diretamente, mas dá para entender que ele era um poliglota, um cara que conhecia profundamente as palavras etimológicas das Escrituras Sagradas, do original hebraico, aramaico, que ele era judeu. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo ele era judeu nato, natural. E além dele ter tido conhecimento da Escritura, da palavra de Deus, ele, como judeu, entendia muito bem a situação do homem, no sentido de ser leproso espiritual, né? E ele diz aqui em Romanos que ele não conheceu o pecado se a lei não dissesse. E quando ele olhou para a lei, isso depois de convertido, né? Depois de convertido, porque até antes ele era como as pessoas de hoje são. Porque como que são as pessoas hoje? A grande parte da população brasileira e das pessoas aí fora. Quando você vai pregar o evangelho para essas pessoas, elas dizem assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma boa pessoa. Será que existe boa pessoa? Existem pessoas boas? Todos são filhos de Deus? Não, pessoal. As pessoas, segundo o Torá, segundo os biblons, os livros da Bíblia, segundo a Bíblia, que é o conjunto dos biblons, né? Conjunto dos livros, que a Bíblia é como se fosse um plural. Conjunto dos biblons. Cada livro da Bíblia é um biblon. E foi assim que foi catalogado quando foi feita a compilação da Bíblia em Alexandria. E posteriormente, depois. Né? Então, o que diz? Todos são criaturas de Deus. Então, qual a diferença entre criatura e filho? Criatura de Deus são as pessoas que estão neste mundo que ainda não foram regeneradas, que ainda não aceitaram o Filho de Deus, que ainda não foram curados da lepra terrível chamada pecado. Porque a pessoa só vai ser curada dessa lepra quando aceita o sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos ver claramente no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho segundo escreveu São João. Ele diz, e veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então, a pessoa que está nesse mundo, ela não pode bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Não pode. Porque filhos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, não é segundo a religião protestante, não é segundo a religião católica, não é segundo o Papa, o padre, o pastor, o ancião, não. É segundo a Bíblia. As pessoas se tornam filhos de Deus através da filiação, através da aceitação de Jesus Cristo em suas vidas como Salvador. Esse é o princípio do Evangelho de Jesus. E bom lembrar que o Evangelho, a palavra evangelho vem do grego, quer dizer mensagem alegre. Então, a melhor mensagem que o Pai deu para nós foi essa.
quando Jesus estava lá na cruz, dizendo: tudo está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É como se Deus estivesse dizendo para toda a humanidade: olha, eis aí o remédio para a lepra de vocês. Agora vocês não precisam mais ficar na cidade de refúgio. Vocês agora não precisam se esconder na floresta como fez Adão lá no Éden. Vocês agora podem chegar até a mim. Agora não somente o sacerdote que entra no Santo dos Santos, mas o escritor aos Hebreus, ele escreveu lá na Epístola aos Hebreus, dizendo: porque tendo irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, note bem, pessoal, o sacerdote, somente ele podia entrar na presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu, diz a Escritura que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Esse véu do templo que está escrito na Bíblia, véu do templo, o que é isso? Era a parte que separava lá o sacerdote do povo. O sacerdote do lugar santíssimo com relação a outra pessoa que não podia entrar na presença de Deus, na Shekinah de Deus. Podia. E agora, eu, David Afonso, você que está sentado aqui, você que está me ouvindo agora, através da internet, em qualquer parte do mundo, qualquer parte do Brasil, agora nós podemos entrar na presença de Deus e ter comunhão com Ele, porque está escrito na Santa Bíblia. Porque temos, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Diga comigo, glória a Deus. Diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós podemos ter a garantia, pessoal, de sermos curados por Ele. Ele tornou-se para nós o médico dos médicos. Porque no seu sacrifício está escrito lá, segundo a profecia de Isaías, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Diga graças a Deus. Diga comigo glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Vamos glorificar, vamos bendizer aquele que completou o que era necessário, aquele que trouxe o remédio. Vamos voltar aqui para Mateus. Mateus capítulo 8, que fala da cura. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguia, e eis que um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele. Senhor, se queres, pode curar. Eu acredito que esse leproso ele chegou até com roupa, porque não podia estar no meio do pessoal. Ele deve ter colocado umas roupas, para o pessoal não ver, senão só eles conseguem estar ali. Não podia, pela lei de Moisés. Senhor, se queres, pode me curar. Eu acredito também que essas palavras foram faladas baixinho para Jesus. Entendeu? O leproso, a Bíblia não diz, mas em verdades enunciadas da hermenêutica, pelo relato dos acontecimentos, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos sagrados através dos eventos contidos nos versículos e nos capítulos da Bíblia. Então, pela hermenêutica, podemos entender aqui que provavelmente o leproso chegou baixinho no ouvido de Jesus. Falou, você está me curado da lepra, porque ele podia ficar ali. E Jesus, nosso Senhor, estendeu a mão, tocou e disse, eu quero, seja curado. Diga graças a Deus. Por isso que hoje, pessoal, por isso que hoje nós somos felizes. Porque quando um pecador ele chega na presença de Deus e se arrepende e diz, Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Ele diz para nós, eu quero te perdoar, eu te perdoo. Assim seja. Porque está escrito que aquele que confessar os seus pecados,
serão perdoados, como diz a palavra de Deus. Que nunca você venha sair do caminho. Que nunca você venha abandonar essa fé. Que nunca você venha abandonar aquele que não somente cura a lepra física, mas cura também a nossa alma, a lepra espiritual, que é o pecado que separa-nos de Deus. Diga comigo, assim será, em nome de Jesus, nosso Senhor. Então você vai, eu vou pedir para a dona Júlia distribuir o vinho para você receber a cura. Eu já vou pegar o meu aqui, né? Vem aqui, por favor. Cuidado para não tocar aqui, que os fios estão tudo aqui. Tudo aqui é na pontinha, né? Pega aqui, dona Júlia. E eu vou tomar aqui em nome de Jesus, a receber a cura de Deus, qualquer coisa ruim que esteja em mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nesta pessoa que vai beber esse vinho agora. Que o teu Espírito venha tocar nessa pessoa, para curá-la em nome de Jesus. Sexta-feira, pessoal, a grande celebração da libertação em nome de Jesus, 9, 3, 18 horas. Nós vamos falar sobre louvor, viu? Vamos falar sobre louvor. Podemos tributar louvores a Deus ou isso foi feito só para os anjos? Sexta-feira, eu vou estar falando sobre o louvor aqui, em nome de Jesus. Qual é o tipo de louvor que é aceito por Deus? Deus aceita danças? Dançar para Deus. Se a pessoa sair dançando dentro da igreja, Deus aceita? E cair pelo chão, Deus aceita isso como adoração, como louvor? Sexta-feira eu vou explicar isso aí, viu? E lembrando que domingo, a celebração do amor com a distribuição do pão com mel. Já tem gente aí sendo abençoada, hein? Na parte sentimental. Glória a Deus. Tem gente aí que está mais contente que pinto na lixeira. Milagre já está acontecendo, né? Depois nós vamos ouvir os testemunhos aí, né, pessoal? Graças a Deus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu, Bispo Afonso Querubim, estou celebrando, fazendo as celebrações de cura, milagre, libertação e ministrando a palavra de Deus para abençoar as pessoas em nome de Jesus, nosso Senhor. Nós temos na internet o nosso site www.missãoyavé.com.br e também toda a rede social, no Facebook, também no Google. Estamos no YouTube com o canal Missão Yavé. Eu quero dar um alô para o pessoal aí do YouTube, não dê a sua palavra, fique à vontade, pode escrever, você dá aí o seu voto, ajude-nos a divulgar os vídeos do Bispo Afonso Querubim, da Missão Yavé, da nossa igreja, porque nós estamos dando um alerta para todo o povo do Brasil, todos os irmãos das igrejas, os irmãos das outras igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor, Igreja Batista, Metodista, Wesleyana, Universal, Mundial, Igreja da Graça, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista Tradicional, Igreja, enfim, todas as igrejas evangélicas do Brasil. A minha palavra está um grupo de pessoas na internet mandando você sair da igreja, não saia. O evangelho do inferno está sendo anunciado na internet para você sair das igrejas, para você abandonar Jesus, dizendo que Jesus é mitra, dizendo que você não vai não tomar a ceia porque a ceia é mentira, dizendo que o batismo é mentira, dizendo que o cristianismo é falso. Cuidado, o anticristo está querendo colocar o Brasil no buraco através dessas pregações do inferno. O evangelho do inferno está sendo pregado na internet aqui no Brasil. Cuidado, povo de Deus. Você que já saiu da sua igreja, volte correndo, porque Jesus está voltando. Volte correndo para a sua igreja. Você que parou de dar o seu dízimo, você que parou de dar suas ofertas por causa dessa pregação do capeta que está aí, cuidado, viu? Porque nós vamos prestar conta a Deus, eu, você e todos nós. Deus nos abençoe, a qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo a verdade de Deus para o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, levando o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.